Olá, sou o professor Manuel Neves, de Redação e Linguagens, e vim aqui fazer um estudo desse tema do Enem 2020, estigmas associados aos transtornos mentais na sociedade brasileira. Ô, gente, você vai ter que falar do tema aí nos 4 parágrafos, né, de preferência nos 3 primeiros. Estigma é uma marca, tá? Estigma é um sinal. Você poderia substituir por marca, rastro, símbolo. E o estigma entra no sentido de que é um preconceito. Então dá para usar preconceito ou palavras que se relacionem aí com preconceito. Tá? Associado é ligado, relacionado, correlacionado, relativo. Transtornos mentais são transtornos da mente, doenças da mente. Perturbação mental, distúrbio psíquico, distúrbios da mente, transtornos psíquicos. Para retomar a sociedade brasileira, você pode falar Brasil, nação, pátria, nacional, povo brasileiro, tá? Brasiliense. Manuel, é para falar de quê? É para falar sobre o preconceito contra quem tem transtornos mentais. Existe um termo chamado de psicofobia. Psicofobia significa preconceito contra quem tem transtorno mental. Tá? É sobre isso que você vai falar. Como é que você vai falar? O normal é você, comum, né? A gente, em geral, apresenta os problemas na introdução. Cada um faz como convém, mas seria comum apresentar 2 problemas aí relativos ao preconceito. Pode ser a causa, tá? A inação do governo, a redução das verbas, o próprio preconceito gerando o estigma, a separação das pessoas que têm transtornos mentais. Então você pode falar o que gera o preconceito. Você pode falar como se manifesta. Tá? Esse preconceito se manifesta, por exemplo, na redução de verbas para essa área. Tá? Você pode culpar a sociedade e pode culpar o Estado, sem dúvida. Tá? É um roteiro geral e eu trouxe aqui 4 teses para vocês. Tá? Antes das teses, você poderia contextualizar o tema com o artigo 6º, que fala dos direitos sociais, ficaria assim, de acordo com o artigo 6º da Constituição Federal, todos têm direito à saúde. O artigo 96 fala que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Existe uma lei de 2012, que é a Lei 236/12, só se você conhecesse, você poderia falar sobre essa lei que criminaliza a psicofobia, o preconceito. Gente, filme a rodo, filme sério, tá? Meu Deus, pode colocar, sem dúvida, desde que conecte com o tema. Eu lembrei de alguns aqui, Laranja Mecânica, que fala de um cidadão, um grupo de cidadãos que tem os transtornos mentais e eles praticam atos violentos e acabam sendo presos. Nise no Coração da Loucura é um filme que trata de uma médica brasileira que criou uma terapia com arte, tá, para poder incluir as pessoas com transtornos mentais. Uma Mente Brilhante conta a história de um cara muito inteligente, né, um matemático, e ele tinha alguns transtornos, inclusive esquizofrenia, tá, mas ele consegue ser ajudado, ser tratado, ganha um Nobel. Bicho de Sete Cabeças problematiza aí o uso de drogas, mas a dependência, e aborda a vida no manicômio, tá, na instituição lá instituição psiquiátrica, não existe mais manicômio. O Aviador trata de um cidadão que tem transtorno obsessivo compulsivo. Ele fica lavando as mãos o tempo todo. The Good Doctor, Atypical, tá? São séries que tratam de protagonistas que têm um transtorno. Na verdade, eles têm uma condição neurológica, eles são neurodivergentes, eles têm um problema do desenvolvimento neural, né, dos neurônios, chamado de autismo. Não é doença, tá? Mas é uma condição aí análoga aos transtornos. Ok, é considerado análogo o autismo, tá? Mas poderia citar o caso desses protagonistas de Good Doctor, Atypical, Grey's Anatomy, Forrest Gump, tá? Tem um cidadão lá com a condição neurológica também divergente, e nos 13 porquês, 14 Reasons Why, não riam da minha pronúncia, os 13 porquês conta um caso aí da menina que tem transtornos mentais, no mínimo aí na primeira temporada. Ela sofre uma perseguição, né, e acaba desenvolvendo transtornos. Gente, quem conhece, né, ou quem conhecia, poderia citar esse conceito de psicofobia, que é o preconceito contra quem tem transtornos mentais. Poderia citar o corte de verbas da Originário em 2016. Em 2016,
2016, foi aprovada uma emenda à Constituição que limitava por 20 anos os investimentos na área social. Você pode falar, então, da aprovação da emenda constitucional, ou projeto de emenda à Constituição, que limita por 20 anos o investimento nas áreas sociais, ou do corte de verbas, que vai vir daí. Tá? Em 2018 teve corte, 19 teve corte, e 20 piorou, né? Pode construir uma contextualização histórica, falando do histórico preconceito que há contra as pessoas com transtornos mentais. Outro dado absurdo que também poderia ser usado para contextualizar o tema é o aumento do número de pessoas com transtornos mentais durante a pandemia do coronavírus em 2020. Eu trouxe, como eu disse, 4 argumentos. Existem números, tá? Cite o seu aí nos comentários. O primeiro argumento que eu trouxe foi o preconceito. Tá? Ok. Daí você poderia fundamentar com um dado, com fonte, ou então com algumas teorias que é mais fácil. Tá? Obviamente, o preconceito é um fato social, porque é um jeito como uma coletividade age. Tá? É uma maneira coletiva de agir e de pensar. Se é contextualizar, é possível com Durkheim. É possível usar, e eu acho muito bom essa ideia da razão menor, a menoridade da razão de Kant. Tá? O indivíduo que passa a agir sem o senso crítico. Ele age de acordo com as ideias do senso comum, tá? E por isso ele age de forma preconceituosa. A menoridade da razão. Daria para citar os teóricos contratualistas. O Estado deve resolver todos os problemas, inclusive tá, os relativos aí à saúde mental. Tá? Então, quando ele permite que haja preconceito, inclusive os relacionados ao preconceito. Quando ele permite que haja preconceito contra quem tem transtorno mental, ele está sendo ineficaz. Obviamente, o preconceito é uma violência simbólica, não é uma violência física, tá? É uma coerção. Tá? É um modo de oprimir o cidadão. Por quê? Qual a causa? E algumas causas possíveis do preconceito. É óbvio que existem outras. Falta de conhecimento, escolarização insuficiente, falta de empatia, herança histórica. E daí? Tá? E você pode fazer o fechamento, mas seria interessante apontar e aí, o que vai acontecer com essas pessoas que têm transtornos mentais e sofrem preconceito? Agravamento da condição clínica. Podem, não falam que deve, não, pode usar droga, pode aumentar o estresse, pode, meu Deus, perder o emprego, tá? Essa é a ideia. Solução aí é uma propaganda, dá para fazer propagandas que discutam o tema, discutir esse tema aí do transtorno mental nas disciplinas aí do ensino médio, criar disciplina de saúde pública no ensino básico, são algumas ideias. Tá? A tese 2 que eu imaginei foi a falta de informação. Dá para usar a fundamentação com aquelas mesmas 4 teorias, tá? O fato social de Durkheim, tá? A falta de informação, meu Deus, é uma maneira coletiva de pensar e de agir, principalmente agora, né? O reinado das notícias falsas no WhatsApp. Tá? Dá para contextualizar a falta de informação com um fato social, é um jeito, tá, coletivo de agir e de pensar. Obviamente, quem não procura informação ou fica só recebendo no WhatsApp é a menoridade da razão. Tá? A pessoa não age de forma crítica. Essa é a menoridade. A pessoa segue o senso comum. Essa é a menoridade da razão, de acordo com Kant. Dá para usar a teoria contratualista de Hobbes, nada mais óbvio. Tá? Ou Hobbes, ou Locke, ou Rousseau. Eu prefiro Rousseau. O Estado deveria resolver todas as questões, inclusive a informação acerca dos transtornos mentais. É uma violência simbólica a pessoa não ter informação. Tá? Tá? Por quê? É um jeito de oprimir os outros. Qual é a causa da falta de informação? Certamente, tá? Imagino que seja a escolarização insuficiente, a mídia não age, o governo não promove campanhas. E daí? Tá? O que vai acontecer com essas pessoas que têm transtornos mentais devido à falta de informação da sociedade? Preconceito, bullying, ou bullying, sei lá, exclusão social, exclusão do mercado de trabalho, intensificação dos transtornos mentais. A solução é informar o povo. Tá? Propagandas que discutam o tema, discutir esse tema em disciplinas do ensino básico, do ensino médio, criar campanhas informativas ou criar disciplinas de saúde pública e ensino básico, ensino fundamental ou no ensino médio. Terceira tese é a falta de preparo das escolas. Você poderia falar que não tem uma disciplina que trate de temas ligados à saúde. Tá? Não existe uma disciplina específica de saúde pública. Isso é um problema. Tá? Por que existe? Por que falta?
sei lá, né? Você pode imaginar falta de adequação, a grade curricular, tá? Que não aceita, inadequação da grade curricular, não tem essa matéria, tá? O governo não se preocupa com isso, tá? Uma das falta de preparo das escolas, né, a ausência da disciplina, pode ser o preconceito social, tanto negligenciado o tema dos transtornos mentais que os governantes diminuem verbas. No caso aqui, eles não se preocupam sequer em debater o tema, tá? Em colocar isso na grade. E daí? O que vai acontecer com essas pessoas? Preconceito, bullying, exclusão social, intensificação da condição das pessoas que sofrem com os transtornos mentais. A solução é informar as pessoas. Tá? A gente pode discutir esse tema dos transtornos mentais no ensino médio, em alguma disciplina, tá? Da biologia, sociologia, tá? Até em história, pode falar um histórico aí dessa temática. Tá? Criação da disciplina ensino, saúde pública no ensino básico, ensino médio ou ensino fundamental. Estou chegando à última tese aqui, a ineficácia das ações governamentais. Aqui voltam aquelas teorias. A principal é do contrato social, tá? De acordo com Hobbes. Hoje em dia, Rousseau é melhor, Rousseau é um democrata. Tá? Rousseau, o Estado deveria resolver qualquer um dos três Hobbes, Locke ou Rousseau. Tá? O Estado deveria resolver todas as questões públicas, inclusive as relacionadas à saúde mental. Não resolve. Então está falhando, é o problema. Você pode colocar como prova da ineficácia o corte de verba para as áreas sociais em 2016 ou um corte que aconteceu em 2018 e em 2019 para o tratamento de transtornos mentais. Por que o governo não age? Tá? Dá para pensar, se você citar aí qualquer citação contrato social, corte de verbas sociais de 2016 ou diminuição de verbas para tratamento de transtornos mentais, você pode citar em qualquer deles a Lei de Contenção de Gastos, a emenda constitucional de 2016, a crise socioeconômica ou a motivação ideológica. Tá? É melhor ficar mexendo no WhatsApp, primeiro vamos salvar a economia, tá? E depois as outras coisas. E daí? Tá? O que vai acontecer com a inação do governo, com a ineficácia das ações dele? Vai haver um agravamento da condição clínica. Pode haver abuso de drogas, pode haver aumento do estresse dessas pessoas que sofrem com esses transtornos, desemprego. Tá? E a solução é informar as pessoas. Tá? Claro que eu botei aqui a revisão do corte de verbas, tá? Para essa ideia da ineficácia. Se você cortou as verbas, vai e revisa aí esse corte de verbas. Diminui a verba, revisa essa diminuição. Tá? Se você colocar o contrato social, dá para colocar uma campanha aí. Ô, gente, estou muito grato, espero que tenha dado tudo certo. Tá? Dê um joinha, mande o vídeo para os seus colegas. Espero que tenha dado tudo certo. Grande abraço e até a próxima.